Chegando para vocês agora, aula de número 14, onde nós vamos estudar o circuito liga e desliga dessa placa. Esse circuito que está aparecendo aí para vocês no esquema elétrico. Esse circuito aqui, observe que ele tem aqui dentro do pontilhado um transistor MOSFET e um resistor, que a presença ou falta desses componentes vai alterar o mecanismo de liga e desliga desta placa. Ou seja, ele vai alterar como que o PS-ON liga e desliga essa fonte. Então, se você tiver o transistor aqui e esse resistor, quando o PS-ON for para nível alto, a placa desliga. E quando ele for para nível baixo, a placa liga, tá? Contendo esses dois componentes. Se não tiver esses dois componentes, com o PS-ON em nível alto, a placa liga e nível baixo ela desliga. Ela entra em stand-by, tá? Então isso altera se tem ou não esses componentes lá no circuito liga e desliga. E essa placa que eu estou usando, ela tem esse componente, tem esse aqui também. Portanto, quando o PS-ON for para nível alto, a placa desliga, entra em stand-by. E quando ele for para nível baixo, ela liga. Então vamos ver quais são os principais componentes que a gente tem aqui, ó. Esse MOSFET aqui é um MOSFET chaveador. Ele vai controlar esse outro. Esse aqui é um MOSFET de canal N. E um transistor PNP aqui em cima. Esse transistor PNP, ele vai chavear o LED do fotoacoplador. E esse fotoacoplador vai controlar a tensão na base desse transistor que chaveia essa tensão VCC, que vai alimentar o PFC ativo e a fonte principal. Então quer dizer que essa tensão VCC, que vem da fonte de standby, eu sempre tenho ela. Só que ela vai ter que passar por esse transistor para poder chegar nesse ponto VCC1, que é a tensão que alimenta o PFC e a fonte principal, tá? Então como é que funciona? E esse ponto aqui, main over voltage, ou OV, né, aqui, é a linha principal da proteção contra a sobretensão. Depois eu vou mostrar para vocês esse circuito, tá? Mas na aula de hoje, a gente vai focar aqui no circuito liga e desliga, beleza? Muito bem. Então, com o transistor aqui, que é o caso da minha placa, acontece o seguinte. Quando esse PS-ON passa para nível alto, esse transistor conduz, o dreno dele vai para o zero, vai para o terra, né? Então ele fica 0 volt aqui no dreno. O gate desse transistor aqui vai para zero também, então ele corta. Ele cortando, a tensão do dreno dele sobe. Subindo a tensão na base de um transistor PNP, ele corta. Esse transistor aqui corta, ele não acende o LED, não conduz esse transistor, não polariza esse transistor regulador chaveado, aí a tensão de VCC1 aqui vai estar zero. Consequentemente, não vai funcionar nem o PFC e nem a fonte principal. Tá? Agora, quando o PS-ON vai para nível baixo, esse transistor corta, a tensão no dreno sobe, polariza o gate desse, esse conduz, o dreno dele vai para o terra, vai para 0 volt, e através desse resistor você tem a base desse transistor polarizada, a base do transistor PNP, ele vai conduzir, acende o fotoacoplador, o transistor do fotoacoplador conduz e polariza a base desse transistor. Esse transistor então entra em condução e leva a tensão para o ponto VCC1 ligando o PFC e a fonte principal. Tá? Então quer dizer que aqui, quando está em nível baixo, esses dois transistores conduzem. Esse transistor acende o LED do fotoacoplador e esse leva a tensão para o PFC e para a fonte principal, a placa liga. Quando o PS-ON está em nível alto, daí os dois transistores são desligados e a placa desliga. Tá? Então esse é um método, porque nessa placa tem esse transistor e tem esse resistor. Agora tem alguns modelos de placas dessa que não tem nem esse transistor nem esse resistor. Aí ela funciona ao contrário. Quando não tem esse nem esse, então quando o PS-ON vai para nível alto, esse transistor conduz, e aí o dreno dele vai para o terra, vai para zero. Isso vai polarizar a base do transistor de cima, do PNP. O PNP vai conduzir, acende o fotoacoplador, conduz o transistor do fotoacoplador, polariza a base desse, esse conduz, leva o VCC1 para a fonte principal e para o PFC a placa liga. Tá? Então quando não tem esse transistor e esse resistor, quando o PS-ON vai para nível alto, a placa liga. Beleza? Prestem bastante atenção. Quando o PS-ON está zero, esse transistor corta, a tensão no dreno dele sobe, a tensão na base desse transistor sobe também, ele para de conduzir, apaga o LED, esse transistor não conduz, não polariza a base desse,
e esse transistor não vai conduzir, não vai levar tensão VCC1 para o PFC e para a fonte principal, a placa fica desligada, tá? Então na nossa placa tem esse. Então na nossa placa, o PS1 indo para nível alto, a placa desliga, e nível baixo a placa liga, tá bom? Então prestem bastante atenção no funcionamento do liga e desliga dessa placa. Então para a gente identificar, esses componentes aqui são todos SMD, tá? Todos SMD. O fotoacoplador é fácil de achar, porém os demais componentes são componentes SMD. Esse transistor aqui, ó, é o Q9302, esse é o 9303, o regulador que leva a tensão adiante, para o PFC e para a fonte principal. O 9304 é o MOSFET, que controla a base do 9305, que vai controlar então o fotoacoplador, tá? Então os transistores que vão chavear são o 9303, vai chavear a tensão, e o 9305 vai chavear o LED do fotoacoplador, tá? Então prestem atenção nesses componentes, 9302, 03, 04 e 05, para a gente identificá-los na placa principal, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, o funcionamento do circuito de proteção desse main OV aqui, ó. Esse main OV é o circuito de proteção excesso de tensão, ele está aqui do lado, ó. Tá vendo? Ele está aqui do lado. Então a gente tem aqui as fontes. Tem a fonte 12 volts, tem a fonte de 20 ou 24 volts, tá? Cada uma delas tem um Zener. O Zener de 30, o Zener de 15. Então, em condições normais, quando a tensão dessas fontes estão normais, esses Zeners ficam desligados, a base desse transistor fica desligada também, ele mantém a base do transistor PNP desligada, não vai ter tensão aqui, mantém esse transistor desligado, então esses dois transistores ficam desligados. Ficando desligado, essa linha toda aqui fica desligada, ó. Essa linha main OV fica desligada. Esses dois transistores atuam como um SCR. Aqui seria o terminal do gate, aqui seria o terminal do anodo e aqui o terminal do catodo, tá? Então o que acontece? Quando a fonte fica alta, ultrapassa a tensão de Zener, eles conduzem, polariza a base desse transistor, ele vai conduzir e vai jogar o coletor no terra, polarizando o PNP. Polarizando o PNP, a tensão vai passar do emissor para o coletor, vai manter esse polarizado, vai manter ele conduzindo, o que vai manter esse daqui conduzindo também. Os dois transistores vão ficar conduzindo, tá? Só que esse ponto aqui ele vai estar zerado, praticamente zerado, né? Que esse transistor conduzindo, o coletor dele vai para zero. Então aqui como vai ficar zerado, eu tenho um Schottky aqui. Então quer dizer que aqui eu só vou ter 0,3 volts no máximo. No máximo 0,3 nessa linha. 0,3 nessa linha aqui não são suficientes para ligar o LED. O LED não acende, não polariza o fotoacoplador ou fototransistor, não polariza esse transistor e a gente não vai ter a tensão do PFC nem da fonte principal, quando ativa a proteção. Quando a proteção está desligada, a gente tem a tensão normal aqui para acender o LED, polarizar o transistor, polarizar esse transistor e aí a gente tem aqui a tensão da fonte principal e do PFC para a placa ligar, tá bom? Então, bom, primeiro a gente vai prestar atenção nos transistores da série 93, né? 9302, 03, 04 e 05. Os da proteção, eles são da série 91, é o 91, 03 e 06, tá? Além dos diodos Zeners. Então a gente vai ficar de olho nesses transistores, eles são todos SMD, esses daqui também, tá? Então na próxima aula, a gente vai mostrar para vocês como localizá-los na placa da fonte, tá bom? Então, prestem atenção na aula que vai vir a seguir.